Então, gente, esse tema aqui, esse tema tão fantástico, né? Esse tema tão maravilhoso, esse tema muito pertinente, que é o analfabetismo no Brasil, né? Esse tema tão pertinente, os caminhos para combater o analfabetismo no Brasil. Nós começamos com o pensamento de Darcy Ribeiro, né? A ideia de Darcy Ribeiro, não decore frases, mas o grande educador Darcy Ribeiro, grande sociólogo Darcy Ribeiro, defendia o quê? Defendia que a má qualidade da educação oferecida para a maior parte dos brasileiros, sobretudo aqueles mais pobres, contribui para que as instituições, contribui para que as classes sociais continuem no atual modelo de desigualdade, pois aqueles que estão no poder permanecem no poder. E aqueles que sofrem com a pobreza continuam na faixa de miséria, pois não têm acesso ao aprendizado para poder libertar-se da pobreza e, do mesmo modo, intelectualmente. Né? Então, o indivíduo livre intelectualmente é um indivíduo que realmente pode modificar a sua própria vida, pode realmente, verdadeiramente modificar sua própria condição de existência. Então, tá aqui, ó. Jürgen Habermas, Gilberto Menstein, Paulo Freire, Milton Santos e a Constituição Federal, artigos 1º, 6º e 205, também são outros caminhos para discutir a educação. E não esquece, o que a gente vai apresentar sobre a educação hoje vale, gente, vale de verdade para a maioria dos temas, tá certo? Eu vou começar com um exemplo bem bacana aqui. Começarei aqui com um exemplo bem bacana, tá certo? Que é justamente para mostrar como trabalhar esse parágrafo. Olha só, vamos lá. Vamos pensar aqui. Os caminhos. Quais são os caminhos para combater o analfabetismo? Então, a gente já pensa aqui nos caminhos. Os caminhos são, primeiro, permitir o acesso à educação, né? Então, permitir o acesso. Para permitir o acesso à educação, tem que se combater também a pobreza. Então, a gente sabe que isso aqui tudo está ligado ao combate à desigualdade social. Então, tem que se combater a desigualdade social para combater o analfabetismo, né? E a gente também tem que combater a cultura de desvalorização, da educação formal. Tá certo? Temos que combater a cultura de desvalorização da educação formal. Então, os caminhos para combater o analfabetismo é combater a falta de acesso, é combater a desigualdade social e combater a cultura de desvalorização da educação formal. Lembremos que você pode usar esse conhecimento em qualquer tema de redação. Qualquer, quando eu digo qualquer, eu estou dizendo qualquer mesmo, pessoal. Eu estou dizendo exatamente qualquer mesmo. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Pergunta aí, tá todo mundo vendo o tema da redação? Os caminhos para combater o analfabetismo no Brasil. Vamos pensar, né? Vamos pensar alguns exemplos de estrutura e de repertório cultural acerca da educação. Então, exemplos de estrutura e de repertório cultural acerca da educação.
Vamos ver o primeiro exemplo, né? Então vamos lá. Exemplo 1. Não se preocupa, ao final de cada quadro eu vou fotografar e colocá-lo naturalmente, né, no nosso grupo, na plataforma e tudo mais. Presta bem atenção. Olha um exemplo. Exemplo 1. O acesso. O acesso à educação formal. Olha o exemplo 1. O acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros. É um direito constitucional inerente a todos. Presta atenção aí, Matheus. Todos os brasileiros. É um direito constitucional inerente. Até quem está no presídio tem direito, né, à educação. Tanto é que há escolas estaduais nos presídios, aqui mesmo, num presídio do Serrotão, nós temos isso. A todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, vírgula, residentes no Brasil, tendo como principais pilares, tendo como principais pilares, a alfabetização, tendo como principais pilares a alfabetização e a formação da proficiência leitora. Vocês sabem que a alfabetização e o desenvolvimento e a formação da proficiência leitora permite o quê? O que permite o desenvolvimento da criticidade. Bom, essa frase aqui, essa entrada aqui, eu posso usar, por exemplo, no primeiro parágrafo, eu posso usar no segundo parágrafo, eu posso usar no terceiro parágrafo, eu poderia até quando utilizar no quarto parágrafo relacionado a esse tema. O acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, tendo como principais pilares a alfabetização e a formação da proficiência leitora, o que permite o desenvolvimento da criticidade. Olha que legal, gente, né? Olha que legal. Permite o desenvolvimento da criticidade. É isso aí, beleza? Então, que tal fazer o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo sobre esse tema? O que é que vocês gostariam de ver? O primeiro parágrafo, o segundo ou o terceiro? Professor, um terceiro parágrafo, poderia ser? Pronto, então eu já vou colocar um elemento de coesão aqui, ó. Tá certo? Eu já vou colocar um elemento de coesão aqui. Eu teria que colocar um elemento de coesão aqui se eu fosse fazer o terceiro parágrafo. Por quê?
Fazendo o primeiro parágrafo, esse início está perfeito. Fazendo o segundo, eu colocaria aqui, inicialmente, o acesso à educação. Se eu for fazer um terceiro parágrafo, outro fator outro fator a ser analisado é que o acesso à educação, então, se for o segundo parágrafo, inicialmente, vírgula, o acesso à educação, e a gente continua. Se for um terceiro parágrafo, outro fator que deve ser analisado, né? Ou então, também deve ser analisado o fato de que, repito, também deve ser analisado o fato de que o acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, tendo como principais pilares a alfabetização e a formação da proficiência leitura, que permite o desenvolvimento da criticidade. Aí eu já poderia desenvolver aqui usando quem? Vamos escolher o que usar aqui. Podemos usar o Gilberto Menstein? Olha só. Todavia, presta atenção, como bem defende o jornalista Gilberto Menstein, como bem defende o jornalista brasileiro Gilberto de Menstein, com bem indica o jornalista brasileiro Gilberto Menstein, na metáfora que titula o livro O Cidadão de Papel, vírgula, na metáfora que titula o livro Cidadão de Papel, a ineficiência do Estado, faz com que parcela significativa da sociedade brasileira sobretudo a mais pobre, tenha o direito de acesso à educação, para não repetir a educação, de acesso à escola, vilipendiado, figurando tão somente impresso. Ponto. Aí aqui agora eu vou explicar, né? Isso ocorre porque
E aí eu vou explicar por que que o Estado é ineficiente. E o Estado é ineficiente em alfabetizar, em permitir o acesso à educação, por quê? Porque faltam recursos, faltam bons salários para os professores, porque muitos brasileiros e brasileiras moram em regiões em que as escolas ficam distantes, que são de difícil acesso, ou sofrem com a violência em periferias pobres, sem a devida intervenção do Estado, seja por meio das forças federais, estaduais ou das guardas municipais, ou então por meio das secretarias estaduais e municipais de educação. Então, eu vou explicar o porquê. Mas veja que é genial. Aí, detalhe. Se aqui é... Vamos lá, vamos botar o detalhe. Se aqui é um segundo parágrafo... Se é um segundo parágrafo, eu ia iniciar com... Inicialmente... Se fosse um terceiro parágrafo, eu iniciaria dizendo o quê? Outro fator a ser analisado é que, olha só, inicialmente o acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Olha só, gente. Aí, se eu for fazer o terceiro parágrafo, outro fator a ser analisado é que o acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, tendo como principais pilares a alfabetização e a formação da proficiência leitora, o que permite o desenvolvimento da criticidade. Todavia, como bem defende o jornalista Gilberto Menstein, na metáfora que titula o livro O Cidadão de Papel, a ineficiência do Estado faz com que parcela significativa da sociedade, sobretudo a mais pobre, tenha o direito de acesso à escola vilipendiado, que é o quê? Desrespeitado, figurando tão somente impresso. Isso ocorre por quê? E aí eu vou explicar o porquê dessa situação. E aí? O que é que vocês acharam? Ficou muito bom, professor. Parabéns. Beleza? Então, eu acredito que é uma boa estratégia, viu, grande Matheus? Tirar a fotinha aqui para ficar bem bonitinha para vocês, que a gente manda lá para o grupo. Professor, Diga. tá me escutando? Tá meio ruim, mas dá. Quando o senhor fala aí que é sobretudo o mais pobre, eu teria que explicar o porquê, das pessoas mais pobres terem esse direito vilipendiado ou não? Não teria, Matheus. Se você tiver espaço, né? Você poderia dizer, você naturalmente já ia dizer na continuação que as regiões periféricas, as mais pobres, normalmente há o maior número de pessoas que não têm acesso à educação porque não tem como se deslocar para a escola, porque não tem material escolar, ou porque tem que trabalhar e não pode frequentar a escola. Então, são vários fatores que mereciam a intervenção do Estado no combate à pobreza, no incentivo com bolsas de incentivo escolar e o que não tem havido. Né? Há bolsas de incentivo, por exemplo, para quem estuda no IFA, mas muitos jovens e adultos são analfabetos hoje porque não tem tempo para ir para a escola, porque tem que trabalhar, porque sofrem com a pobreza, porque vivem em regiões de extrema violência que não lhes permite se deslocar à noite para ir à escola e poder alfabetizar. Por isso o Brasil é uma referência mundial em analfabetismo em analfabetismo total e em analfabetismo funcional. Beleza, professor. Beleza? E aí, agora, vocês perceberam que dá para usar essa ideia em muitos temas diferentes, não dá? Vamos lá que a gente vai falar um pouquinho sobre Gilberto Menstein. A gente vai falar sobre Gilberto Menstein agora. Posso apagar? Por mim pode, professor.
Vou mandar aqui para a turma. Pronto. Então, esse é um dos caminhos para a gente discutir esse nosso tema. E agora eu falo um pouco sobre o grande Gilberto de Menstein. Vou apagar aqui. A gente ainda vai ter outros exemplos. Antes de eu continuar, vamos falar um pouquinho sobre o Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein. Primeiro, o nosso caro Gilberto de Menstein aqui, ele é jornalista brasileiro contemporâneo. Jornalista brasileiro contemporâneo. Só um minuto. Pronto. Jornalista brasileiro contemporâneo. Ele faleceu no ano de 2020. Ah, professor, então posso dizer, quando eu for usar Gilberto Menstein defendia. Não, porque a obra dele continua viva. Então, o Gilberto Menstein continua a defender. E aí eu destaco para vocês como obras que vocês podem ler na internet, comprar e usar nas redações. Nós temos no próximo módulo o especial Gilberto Menstein, especial Jürgen Habermas, Paulo Freire, Milton Santos e Constituição Federal. No próximo módulo que vocês recebem no final de julho. Então, fizeram as questões do módulo aí, gente, que a gente está mandando para vocês, né? Presta atenção, está lá para vocês, disponível na plataforma, tá? Também, Gilberto Menstein. Então, obras que a gente pode ter fácil acesso e utilizar. A primeira e mais conhecida obra dele, como vocês sabem, é o livro O Cidadão de Papel, que toda biblioteca de escola tem, nas bibliotecas públicas, nas escolas estaduais, a gente encontra facilmente. O Cidadão de Papel é um livro que vai falar sobre o quê? Sobre desigualdade social, e ele vai falar sobre o ciclo da miséria. Então, ele diz que no Brasil há um ciclo da miséria
que é alimentado, ele afirma que existe um ciclo da miséria que está ligado à desigualdade social, que está ligado à precariedade da educação. Então, muitos brasileiros não têm acesso a uma educação que lhes permita libertar-se. Tanto é que as políticas de cota, por exemplo, as políticas de melhoria das escolas públicas, por exemplo, aqui na Paraíba, fizeram com que muitos jovens de periferias pobres ingressassem nas universidades. Esse ano, anota esse fato, pela primeira vez na história da USP, há mais alunos egressos de escolas públicas do que de escolas privadas. Ou seja, a melhor universidade do Brasil agora vai promover a justiça social, graças, sobretudo, às cotas. Tá certo? Então, desigualdade social, o ciclo da miséria, que é alimentado pelo quê? O ciclo da miséria, ele vai falar que isso aqui, ó, vai atingir, sobretudo, e esse livro se concentra muito nisso, sobretudo os jovens. Vai atingir, sobretudo, os jovens. Ao não educar os jovens, esses jovens engravidam cedo, a geração neném nem trabalha, nem estuda, sai da escola, já não vê a educação como um caminho para a libertação. Então, isso gera desigualdade social e não quebra o ciclo da miséria. Não se preocupem, vocês podem reassistir essa aula aqui quantas vezes quiser, porque ela está sendo gravada. Então, Gilberto Bistai, vale a pena ler o livro Cidadão no Papel. Só com esse livro você abre seus horizontes intelectuais e pode discutir muito mais coisas. Outro livro interessante dele é o livro Meninas da Noite. Nesse livro Meninas da Noite, ele mostra a questão da prostituição. A prostituição infanto. Só um minuto. Mostra, deixa eu ver aqui o ano do livro. A prostituição infanto-juvenil, tá certo? É um livro do final, do começo dos anos 90, e ele mostra a prostituição infanto-juvenil ligada ao quê? À impunidade, ligado à misoginia e ligado à pobreza. Agora, o livro que eu trago novo para vocês, que eu estou tentando ler, inclusive pela internet, vou comprar para mim, para eu riscar todinho, tá certo? É comprar a versão física, a virtual já tem. Né? É o livro Democracia em Pedaços. Em pedaços. Que ele mostra como a democracia no Brasil não é eficiente. Porque o contrato social é falho. O contrato social é falho. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, para você ver melhor de casa. Ele mostra para a gente que o contrato social é falho. Ele mostra para a gente que o contrato social é falho. Beleza? E aí ele mostra uma coisa interessante. O Estado, né? Ele mostra para a gente o seguinte, que é muito interessante. Ele mostra que o Estado brasileiro ele cobra
e a gente vai se dar bem usando essa nova, né? Esse novo argumento. Só um minuto. Ele mostra que o Estado reprime, que o Estado reprime quando ele é ineficiente. Quando o Estado é ineficiente em promover emprego, renda, direitos sociais, o Estado acaba sendo a mão repressora, pois ele não promove a libertação do indivíduo, né? Então, ele diz aí que o Estado brasileiro cobra deveres, mas não protege direitos. É aquela coisa, né? Você tem deveres, mas não tem direitos. E aí eu trago um pensamento especial para vocês, né? Então, ó, dica especialíssima. O Estado é ineficiente quando estabelece direitos, mas não os põe em prática. Então, o Estado é ineficiente quando estabelece direito, mas não os põe em prática. Aí você pode dizer o que é o caso de, por exemplo, o Estado diz que todo brasileiro menor de idade deve frequentar a escola e deve fazer até o ensino médio. Está na Constituição. A família deve fazer isso. Mas muitas vezes o Estado falha em pôr esses direitos em prática, né? E aí, gente, num tema como esse, sobre analfabetismo, que a gente vai discutir mais agora, trouxe um pouco aqui de Gilberto Dimenstein para vocês, e na nossa primeira parte da aula a gente mostrou como usar Gilberto Dimenstein no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo ou no terceiro parágrafo. O Gilberto Dimenstein não se resume ao livro Cidadão de Papel, que é muito bom, mas já está sendo bem utilizado esse livro. Inclusive, vou mostrar a vocês um exemplo de utilização desse livro, antes da gente voltar aqui para o nosso tema. Vou mostrar para vocês, pessoal, um exemplo, né? Oi, Mariana. Vou mostrar para vocês um exemplo desse livro, né? Perdão, um exemplo da utilização do livro O Cidadão de Papel. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui o arquivo para vocês. Um texto aqui que tirou nota 1000, que eu estava estudando. Só um minutinho. Cadê o eu botei? É.
Pronto, vou mostrar a vocês agora. Foi uma redação que tirou nota 1000 no último Enem, pessoal, né? E aqui é importante a gente observar como a gente tem textos muito bons, textos verdadeiramente geniais, né? E aí é uma questão de organização, verdadeiramente é uma questão de organização de ideias. Pronto. Aqui, eu tinha salvo aqui, né, para preparar material para vocês. Eu ainda vou preparar esse material, que é para, na verdade, é para aula de quarta-feira à tarde. Quem quiser assistir, viu, gente? Fica à vontade. Não tem problema de assistir às outras aulas. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Olha só, gente, como foi bem utilizado aqui o Gilberto Menchal. Aliás, esse texto ficou maravilhoso. É um texto que eu vou passar para vocês. A gente vai ver algumas estruturas interessantes aqui. Eu queria todo mundo acompanhando agora. Vamos lá. Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, hein? Não se preocupem que eu estou tirando a sócio do quadro. Uma janela aqui. E hoje tem horário de atendimento. Amanhã também eu vou botando no grupo. Nós estamos de recesso presencial, né? Mas a gente vai ter as nossas aulas de volta presenciais em breve. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas, segundo a lógica barrosiana. Faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Eu não gostei muito da introdução, apesar da pessoa querer dizer aí que nós, assim como na obra lá de Manuel de Barros, nós estamos ignorando problemas que são importantes na nossa realidade. Mas eu quero mostrar aqui a Gilberto Menstein. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Quais são as causas aqui? Vai ser um parágrafo sobre a ineficiência do Estado e outro parágrafo sobre baixo poder de discernimento ligado à educação. Concordam? Eu acredito que sim, né? Ninguém respondeu? Sim, professor, concordo. Beleza. Mas olha, gente, que tese, que é a cara das teses que a gente já faz aqui. Poderia até ser melhor. Nesse sentido, é fundamental combater as principais causas dessa problemática, vírgula, a saber, 2 pontos, a ineficiência das políticas públicas e o baixo poder de discernimento ligado à educação de grande parte dos brasileiros. Ponto. Ficava até mais bonito, mas ficou elegantezinho aí. Mas vamos ver aqui o parágrafo, né, apresentado aqui sobre o Gilberto Menstein. A gente tem aqui a nossa tese. Bem simples. Agora, observe só. Muitos alunos, ano que vem, vão utilizar, esse ano, aliás, vão utilizar Gilberto Menstein, porque apareceu nos textos nota 1000. Aí eu já fico preocupado, eu já fico querendo mostrar a vocês um modo diferente de usar. Mas está aqui Gilberto Menstein. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Isso porque, como afirmou Gilberto Menstein em sua obra O Cidadão do Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre outros tantos direitos, a saúde. Isso é perceptível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade à saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo a doenças psíquicas. Eu achei um parágrafo meio vago, mas está valendo a nota 1000 ainda. Tá certo? Aquela onda com o Manuel de Barros não foi tão legal, não. A gente poderia ter feito algo muito mais amarrado, né? Eu já mostrei a vocês o artigo 1º da Constituição, inciso 2º e inciso 3º seriam muito mais eficientes. Mas vamos lá. Primordialmente é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil.
Isso porque não diz qual a parte do Estado, né? Ficou vago. Mas olha só, usou cidadão de papel. A gente vai usar muito melhor aí. Por quê? Porque a gente vai dizer que o título do livro Cidadão de Papel é uma metáfora que caracteriza o fato de que grande parte dos brasileiros vê seus direitos tão somente impressos, pois, apesar deles existirem, não são postos em prática. Tá certo? O modo como foi dito aqui foi até um pouco coloquial. A gente tem que falar de um modo, tem que escrever de um modo mais formal, menos informal, porque aqui está muito informal. Ó, prova disso é isso aqui, ó. A legislação brasileira é ineficaz. Existe que, embora aparente ser completo na teoria, não existe esse negócio na teoria e na prática, né? Existe o documento, mas que muitas vezes não é posto em prática. Esse negócio que existe na teoria, mas não é aplicado na prática, é muito coloquial. Então, mas esse texto aí foi nota 1000. Vou mandar esse texto para vocês, mas não agora, tá certo? Vou disponibilizar quarta-feira na plataforma, já com a minha análise. Beleza? Então vai lá, está nas nossas plataformas para vocês. Beleza? Então, tá aí, gente, um exemplo de como usar Gilberto Menstein. Eu, pessoalmente, prefiro o nosso modo de usar Gilberto de Menstein, tá certo? Eu prefiro o nosso modo, eu acredito que ficou bem mais interessante. Vou mostrar novamente a vocês o quadro que nós fizemos agora há pouco. Beleza? Vamos lá, beleza pura. Então tá aí, eu já botei o quadro na internet para vocês, né? Vamos aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso quadro. Aqui, ó. E aqui, gente, olha só. O acesso à educação. Pronto. Pronto, tá aqui, ó. O acesso à educação, tá aqui, ó. Eu poderia dizer, segundo parágrafo, inicialmente, aí bota aqui vírgula, tá vendo aqui o asterisco, né? O acesso à educação formal é um direito constitucional inerente a todos os brasileiros, que essa aqui foi do tema sobre analfabetismo. Mas observe como eu uso Gilberto de Menstein. Todavia, como bem defende o jornalista brasileiro Gilberto de Menstein, na metáfora que titula o livro Cidadão de Papel, a ineficiência do Estado faz com que parcela significativa da sociedade, sobretudo a mais pobre, tenha o direito, né, de acesso à escola vilipendiado, figurando tão somente impresso. Isso ocorre porque aí, gente, presta atenção. Aí, pessoal, eu poderia já usar essa ideia. Isso ocorre porque o Estado é ineficiente quando estabelece direitos, mas não os põe em prática, visto que boa parte dos brasileiros mora distante das escolas, trabalha cotidianamente para o sustento e não tem incentivos financeiros do Estado para frequentar a escola, sobretudo adultos analfabetos, né, que precisam ser alfabetizados para encontrar a liberdade econômica e também acadêmica intelectual. Beleza? Fica a dica. Olha só, essa frase aqui você não vai estar copiando de ninguém. E Gilberto Menstein defende essa ideia, né? De que o Estado é ineficiente quando estabelece direitos, mas não os põe em prática. E aí, ainda usando Gilberto Menstein, você poderia tirar o nome da obra Cidadão do Papel e usar essa aqui a partir de agora. Ao invés de usar o Cidadão do Papel, que ele fala muita coisa aqui também. Democracia em pedaços. Que o Estado é ineficiente, olha só, democracia em pedaços é o repertório cultural que a gente vai usar esse mês, próximo mês também, até o final do ano, junto depois com Milton Santos, Paulo Freire e nem tanto a Constituição, que são os direitos. Nós vamos usar para quando nós quisermos discutir a questão da ineficiência do Estado. Guarda essa aí, grava aí, manda para mim. Manda já. Olha só, eu posso dizer, né? Vamos supor que eu vou fazer lá o parágrafo sobre o tema do ano passado. Eu digo, inicialmente, vírgula, é notório que o Estado brasileiro não tem sido eficiente em promover políticas públicas para preservar a saúde de quem sofre com problemas mentais, né? O que gera estigmatização. Ponto.
Isso prova, como bem defende o jornalista Gilberto Menstein na obra Democracia em Pedaços, que a existência de direitos no Brasil não garante a efetivação no cotidiano deles, uma vez que muitos indivíduos no Brasil que sofrem doenças mentais têm dificuldades para encontrar uma vaga, por exemplo, para ser atendido no CAPS, ou mesmo receber apoio financeiro do governo para a compra de medicamentos, o que faz com que problemas de saúde mental se agravem e os indivíduos sofram com estigmatização, não conseguindo, por exemplo, entrar no mercado de trabalho ou frequentar a escola. Ponto. Ou seja, democracia em pedaços. Vamos lá? Até o título é forte, gente. Democracia em pedaços. Democracia em Pedaços é o livro que Dimenstein mostra como o Estado ineficiente, o Estado brasileiro é ineficiente, como o Estado brasileiro muitas vezes pratica a necropolítica. Lembra lá do Achille Mbembe, né? Pratica a necropolítica. Mas vem pegar o Achille Mbembe, vamos pegar um autor brasileiro, Gilberto Dimenstein, Democracia em Pedaços. Por quê? Em Democracia em Pedaços, ele mostra que o Estado brasileiro, por exemplo, apesar de existir o direito à moradia, muitos brasileiros vivem em condições precárias de moradia ou vivem nas ruas. E o Estado fecha os olhos para esses indivíduos, né? Quando, por exemplo, asfalta, promove a coleta de lixo nos bairros de classe média, nos bairros mais organizados, e esquece a população que vive nos bolsões de miséria, onde não há saneamento básico, tampouco coleta de lixo. Então, mostra que o direito que está na Constituição não se efetiva para todos. Por isso, a democracia, que é a coisa de todos, né? A democracia, a ideia de o que é público, o que é de todos, a ideia que todos participam. Gilberto Menstein diz que a democracia no Brasil é falha, pois ela não atende a todos. A democracia no Brasil é falha quando o Estado não atende de modo igualitário a todos, quando o Estado não dá também especial atenção àqueles que têm maiores desafios cotidianos para alcançar a dignidade humana. Gente, por favor, reassista essa parte aqui, eu vou digitar isso e mandar para vocês. Democracia em Pedaços, ninguém. Repito, ninguém. Vou falar mais uma vez. Ninguém vai colocar a democracia em pedaços na redação do Enem, só vocês. Só vocês, meus caros alunos, vão colocar a democracia em pedaços. Tanto é que eu vou apresentar para vocês uns artigozinhos sobre esse livro, um resumozinho sobre esse livro e trechos desse livro para incentivar, inclusive, vocês a comprarem, né? Eu também leio trechos desse livro para vocês. Democracia em Pedaços, de Gilberto Menstein, grande jornalista brasileiro, que vocês vão utilizar a partir de agora, toda vez que for falar sobre a ineficiência do Estado. Para isso, vocês têm que dar uma olhadinha nesse livro. Eu vou mostrar a capinha dele aqui para vocês, né? Vou mostrar a capa dele para vocês aqui, para vocês comprarem lá na livraria aqui da cidade, na internet, baixar no seu Kindle, né? Kindle não, que ele tem umas imagens. Democracia em Pedaços. E Gilberto Menstein. Aqui vou apresentar para vocês a obra. Só um minuto. Então anote aí, Democracia em Pedaços também fala muito sobre direitos humanos. Deixa eu botar aqui. Democracia em Pedaços, né? Pronto, vou mostrar para vocês nesse momento. Vou botar aqui na página Boletim Jurídico e vou mostrar a vocês como esse livro vocês vão usar muito e a gente vai continuar discutindo nosso tema de redação. Pronto. Vou ler aqui para vocês o que eu escolhi aqui para vocês. Democracia em Pedaços, uma resenha aí da Elizabeth Cerquinho Miranda, está na página do Boletim Jurídico, que é muito bom. E diz aí, ó.
Trata a obra de Gilberto Menstein da questão dos direitos humanos no Brasil, enfocado a partir do jornalismo investigativo, relatando casos de extermínio, preconceito contra mulheres, negros, torturas, prisões, violências no campo, abandono e exploração de menores. Faz assim uma análise da sociedade brasileira que tem uma das cartas de direitos individuais e coletivos mais abrangentes do mundo, sem, no entanto, permitir que esses mesmos direitos sejam exercidos. Olha só, anota aí, galera. O Brasil tem uma das cartas, bem o que ela disse, o Brasil tem uma das cartas de direitos individuais mais abrangentes e bem constituídas do mundo, mas sem, no entanto, colocá-las em prática em muitas situações. E aí, a ineficiência do Estado em relação à educação, à saúde, à segurança, ao direito à individualidade, ao direito de ser mulher, ao direito de ser homossexual, ao direito de ser branco, negro, pardo, ao direito de ser nordestino, ao direito de ter um posicionamento político lícito, né? Não daqueles ilícitos que promovem a violência e coisa e tal, como o nazismo, que é ilícito, né? É um posicionamento que não é político, é um posicionamento de ódio. A gente viu aí o caso recentemente de Caruaru. Bem, mas veja você, vou continuar a leitura aqui. Olha só, esse livro é fantástico. Faz assim uma análise da sociedade, em face do objetivo primeiro da obra, obteve a mesma um prefácio da autoria de Paulo Sérgio Pinheiro Kellogg, da Universidade tal, e aqui, ó, tem uma analisinha, né, do texto, aqui está com as propagandas, vocês podem procurar aí, tem muito mais propaganda. Não, vocês podem procurar análise desse livro, se você já não quiser ler a obra agora, você pode procurar no Google Acadêmico, vocês vão encontrar boas análises realmente feitas nas academias, nas universidades. Vou abrir aqui só para mostrar. O ideal, inclusive, aqui é mostrar a vocês a capa da obra para vocês verem. Muito legal. Pronto. E aí tem outras obras, Democracia em Risco, Democracia em Pedaços, né? Então, Gilberto Menstein tem aqui grandes obras. Vou abrir aqui para vocês verem esse livro, inclusive a capa lindíssima, tá certo? Tá aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Democracia em Pedaços, Direitos Humanos no Brasil, é o subtítulo da obra, você pode até botar, Democracia em Pedaços, Direitos Humanos no Brasil. Então, o Gilberto Menstein discute justamente toda essa noção de desrespeito aos direitos humanos. Lembre-se, ele vai afirmar que o Estado é ineficiente quando estabelece direitos. A gente tem uma das cartas de direitos individuais mais perfeitas do mundo, se não a mais perfeita, que é a Constituição Federal de 1988. Mas boa parte desses direitos seguram tão somente impressos. Então, agora, enquanto todo mundo vai trabalhar o Cidadão no Papel, que é um livro bom, você vai trabalhar Democracia em Pedaços. Você tem outros livros, Democracia em Pedaços, Democracia em Risco, beleza? Então, é isso aí, galera. Mas vamos falar sobre o tema do analfabetismo. Espero que vocês tenham gostado dessa passagem aqui. Vou tirar a minha fotozinha, né, para mandar aí para o grupo, para a gente ver como a aula ficou legal. Beleza, gente? Então, é uma obra que a gente encontra nas bibliotecas públicas, é uma obra fantástica das bibliotecas das escolas públicas, né? A gente vai encontrar nas livrarias, na internet, então é uma obra de referência. Os caminhos para combater o analfabetismo, vou apagar agora e a gente viu para usar o Gilberto Menstein. Lembrando o que é que o Gilberto Menstein diz? Que o Estado brasileiro tem uma carta de direitos individuais muito bem construída, mas não costuma esses direitos não costumam ser postos em prática para todos os cidadãos, o que é o grande problema da sociedade brasileira e se aplica ao caso do analfabetismo, se aplica ao caso da moradia, se aplica ao caso dos direitos de ter uma identidade cultural, se aplica ao caso da falta de acesso ao alimento, se aplica a diversos casos. Então, a democracia no Brasil, a gente vai pegar o livro Democracia em Pedaços e mostrar como o governo, por exemplo, não educa adequadamente o cidadão para que ele
seja um cidadão proativo, né? Então, anote aí. O Estado ainda não educa o cidadão brasileiro, não só na escola pública, mas também privada, para a cidadania proativa. E isso também fere a democracia. Por isso, Gilberto Menstein defende a ideia de que a democracia brasileira está em pedaços. A democracia brasileira está em pedaços. Vamos voltar agora para o nosso tema de redação, galera. Lembrando que a gente só trabalha até aqui o Gilberto Menstein. Falta ainda a aula do Jürgen Habermas, do Paulo Freire, do Milton Santos, e sempre vamos voltar à Constituição. Lembrando, quando tudo dá errado, a gente vai para a Constituição que dá certo. Lembra aquele artigo 1º, né? Cidadania e dignidade da pessoa humana. É uma coisa muito legal de você utilizar, tá certo? Não deixa de usar. Você, que é meu aluno aí, vai fazer, vai escrever e vai me mostrar. Falou? Vamos aqui. Vamos voltar aqui para o nosso tema de redação. Então, o tema da redação é os caminhos para combater o analfabetismo no Brasil, né? Então, existe analfabetismo no Brasil? Existe. É um problema que afeta o cidadão? É. Por que afeta o cidadão? Né? Por que afeta o cidadão? Porque fere a própria construção de saberes, porque fere a construção da individualidade, porque fere o senso de criticidade, beleza? Então, vamos lá, a gente já tem muita coisa, vamos pegar os textos de apoio aqui, né? Vamos pegar os textos de apoio. Primeiro texto de apoio, o que é que esse texto de apoio nos diz? Quase 12 milhões de analfabetos. Caramba, o Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos. Gente, é um percentual altíssimo, assim, altíssimo, altíssimo, altíssimo mesmo. 12 milhões de analfabetos. Se eu botar aí 200 milhões de brasileiros, né? 12 milhões de analfabetos dá quanto? Hein, gente? 12 milhões dá... dá quanto por cento, né? 12 milhões de analfabetos de 200 milhões. Faz aí a conta. Eu não sei o que está escrito ali, mas aposto que é bonito. Pelos elementos metonímicos, essas pessoas são pessoas que vivem na faixa de pobreza, de miséria, aparentemente moradores de rua. Então, o primeiro texto de apoio me diz o quê? Quem é vitimado pelo analfabetismo? Quem é vitimado pelo analfabetismo é a classe média? São os pobres ou os muito pobres? Os ricos certamente não são. Nem a classe média alta, nem a classe média baixa, nem a classe média no Brasil, a gente sabe mais nem como classificar. Mas, não sei o que está escrito ali, mas aposto que é bonito. Ou seja, olha o drama aí, não saber que existe aqui um lema que é ordem e progresso, pois não serve para esses indivíduos aqui, porque eles não... Então, o primeiro texto de apoio nos diz o quê? Que os mais pobres são aqueles mais afetados pelo analfabetismo e que a bandeira brasileira não cobre a todos, que a Constituição não tem agraciado verdadeiramente a todos os brasileiros com um exercício pleno, real, factual de todos os direitos. Texto 2. A taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais em 2014 foi estimada em 8,3%, 13,2 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso em 2014, né? A gente já tem aí 7 anos. O número de analfabetos é maior do que a população inteira da cidade de São Paulo, cerca de 12 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE. Ou seja, o primeiro texto de apoio mostra o quê? Que mais de um entre cada 10... Você pode brincar, né? A cada 10 brasileiros, pelo menos um sofre com analfabetismo, segundo pesquisa de 2014 realizada pelo IBGE, o que é preocupante. Então, mesmo que eu trabalhe a apresentação da pesquisa, eu faço essa brincadeira, né? Brinquei ali, mas eu já vou interpretar, vou comentar, vou dizer o porquê. E isso já me remete ao texto anterior. Por que grande parte da população brasileira sofre com analfabetismo? Porque parte da população brasileira vive na faixa de miséria. Então, você poderia associar as duas coisas e já remeter
ao grande Gilberto Menstein. Detalhe, eu estou mandando os textos de vocês corrigidos hoje por vídeo, os que estão comigo, porque a gente não pôde ter aula presencial essa semana que vem também não, enfim, depois a gente vai voltar ao presencial, vou falar lá no grupo. Então, gente, por favor, peço a vocês, né? Peço a vocês, façam esse texto hoje. Matheus Torres, eu quero esse texto hoje, Matheus, até às 10 horas da noite, né? Mandem para o WhatsApp que eu devolvo hoje. Eu quero esse texto sobre analfabetismo hoje. Quem vai mandar o do índio da semana passada para mim completo, manda também. Beleza? Tá aqui, né? E aqui eu vou para o texto 3. Mostrando o texto 3, mostra que o analfabetismo não é só analfabetismo total. Nós também temos o analfabetismo funcional, gente. O analfabetismo funcional, que é gravíssimo. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Aí você anota. Aí é o que a gente vai chamar de analfabetismo funcional, é o que é criticado por Lima Barreto. Anote, o Lima Barreto afirma que no Brasil existia, no início do século XX, uma cultura do diploma, ou seja, os indivíduos iam para a escola buscar o diploma, mas saíam sem a devida habilidade acadêmica, habilidade educacional de ler, escrever e entender. Aí você diz, né, a situação que no início do século XXI continua a ser atual, uma realidade preocupante. Não basta dizer que Lima Barreto dizia isso no início do século XX. Traga para o século XXI. Né? No início do século XXI, o que Lima Barreto criticou no início do século XX ainda é atual, ainda é uma realidade. No Brasil ainda se pratica a cultura do diploma. Isso tem como consequência o quê? O Brasil não tem povo, tem público, como diz Lima Barreto. Pois o indivíduo analfabeto, ou que é analfabeto total ou funcional, ele fatalmente ele vai cobrar menos os seus direitos, porque sequer ele vai conhecer o texto constitucional. Ele vai votar de modo equivocado, muito provavelmente, pois ele vai ter menor habilidade de discernir, de acesso à informação adequada e avaliar o que é a informação adequada, então ele vai ter maior dificuldade e ele vai ser mais tendencioso para aquele que melhor souber manipulá-lo. Tá certo? Então você vai aqui trabalhar o que é analfabetismo funcional. É bom aqui que até tem uma boa definição inicial sobre analfabetismo funcional. Tá certo? Então, como fazer esse texto, Flávio? Como é que eu vou fazer esse texto, né? Vocês viram aí o tema da redação, vocês estão conhecendo a redação na plataforma, e aí eu queria que vocês realmente, verdadeiramente, tentassem fazer esse tema, né? Mais uma vez, só para deixar mais claro, né? Você vai pegar esse tema, os caminhos para combater o analfabetismo funcional. Gente, eu posso dizer que o Estado brasileiro não tem conseguido exercer o seu papel, né, de combater o analfabetismo, funcional não, combater o analfabetismo, o que vilipendia os direitos do cidadão, que prejudica o contrato social, como já bem critica o grande jornalista brasileiro Gilberto Menstein na obra A Democracia em Pedaços, pois os direitos existem, mas comumente não são postos em prática para todos. Que show, né? Gilberto Menstein, e a gente está se libertando do cidadão de papel. Você pode continuar usando o cidadão de papel, mas agora democracia em pedaços. Anote o que eu vou dizer. Anote o que eu vou dizer. Vou até fechar aqui o compartilhamento. Olha só, anote o que eu vou lhe dizer. Estou falando sério. Veja bem. Democracia em pedaços é uma metáfora. Então, diga que é uma metáfora. A metáfora, né, que titula o livro Democracia em Pedaços, caracteriza o fato de que o sistema democrático brasileiro fracassa quando constrói leis e direitos, mas não põe em prática para todos os brasileiros, pois muitos estão à margem da lei, estão excluídos da sociedade, muitos não têm seus direitos pertinentes à cidadania respeitados, o que é o caso do acesso à educação, o que tem como consequência o elevado número de analfabetos no país. Olha que legal. Gilberto de Menstein. Lembrando, final da aula quero falar com algumas pessoas aqui, tá bom?
Vamos lá, entrem em contato conosco sempre, mandem seus textos, suas atividades para a gente poder avaliar, né? Você que está escrevendo aí, hoje já assistiu o vídeo, reassiste o vídeo e vai fazer essa proposta de redação, que é muito importante, galera. É muito importante, né? Você aproveitar essa oportunidade para pôr no papel aquilo que a gente está tentando trazer para vocês, como o que a gente pode trazer de melhor. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, né? Então, vamos lá, vamos repetir. Democracia em pedaços é também uma metáfora. Democracia em pedaços é uma é uma metáfora, beleza? Democracia em pedaços é uma metáfora. Porque a democracia não está em pedaços. Então, é uma metáfora, você pode até dizer que expressa o fracasso de determinadas políticas sociais, né? O fracasso da carta que é a mais bem construída carta de direitos humanos e individuais da contemporaneidade, tem fracassado na sua aplicação diária, porque o Estado tem se mostrado ineficiente, apesar de existirem políticas públicas e sócios. Não vai dizer que porque o Estado é ruim, ele tem sido ineficiente, porque faltam profissionais, faltam recursos, né? A própria sociedade muitas vezes não adere a essas campanhas. Eu, por exemplo, na solução desse tema, sabe o que eu colocaria? Vou adiantar para você que está assistindo a aula aqui. Olha só, na solução desse tema, eu colocaria que é importante que o Poder Público Federal crie programas de bolsas de incentivo àqueles que são analfabetos para que eles frequentem as escolas. No turno da noite, por exemplo, né? Com um devido apoio financeiro, esses indivíduos certamente poderão mais se interessar e ver que há verdadeiramente um futuro importante para a alfabetização e para a educação. Então, criar bolsas de incentivo educacional, como Bolsa Família é uma bolsa de incentivo, né? É uma bolsa social. Então, você fala bolsa de incentivo educacional. Eu quero essa solução na sua redação. Quero ver como é que você coloca, né? Lembrando que isso é a partir da criação de projetos de lei, né, sancionados pelo governo federal e postos em prática por meio do Ministério da Educação, que vai fazer o levantamento dos indivíduos que são analfabetos e como esses indivíduos podem ter ajuda financeira para finalmente ingressarem na escola e se alfabetizarem, tendo assim uma melhor condição, melhor possibilidade de vida e também a libertação intelectual, pois é a partir do acesso ao conhecimento que se estabelece essa verdadeira liberdade. É isso aí. Que tal, pessoal? Beleza? Que tal? Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Essas aulas digitais são um pouco mais interessantes, tem uma outra dinâmica, né? Sei que vocês estão loucos pela aula presencial, mas vamos aqui. Vamos aqui. Então, a gente trabalhou hoje o Gilberto Menstein. Quais são as aulas dele interessantes? O Cidadão de Papel, que mostra, né? O Cidadão de Papel trabalha sobretudo com jovem, com a educação, foca mais nesse aspecto aí, né? O Cidadão de Papel foca mais no jovem, foca mais na educação, a vida nos bolsões de miséria. Meninas da Noite mostra a prostituição infantil juvenil a partir do trabalho de jornalista Gilberto de Menstein. Ele vai mostrar como a prostituição infantil juvenil no Brasil está estreitamente ligada à impunidade, à misoginia e à pobreza. E, sobretudo, eu destaco, vocês vão ler na internet, vão comprar o livro, vão ler análise desse livro lá no Google Acadêmico, espero que vocês façam isso, o livro Democracia em Pedaços, porque Democracia em Pedaços vai servir para praticamente todos os temas. Esse livro é pouco conhecido pela maioria dos alunos. Vamos usar, gente, vamos usar a cabeça. Vamos pegar esse livrinho e vamos ler essa semana. Vamos ler no recesso de vocês, da escola, enfim, né? Leia no feriado, leia no dia de São João, tá certo? Leia no seu final de semana, Democracia em Pedaços. Democracia em Pedaços, essa obra fantástica, porque mostra como está despedaçada a sociedade brasileira, a democracia verdadeiramente não funciona, como se mostra na metáfora que titula o livro, porque o Estado é ineficiente em promover os direitos estabelecidos na Carta Constitucional para muitos cidadãos, sobretudo aqueles que estão na faixa de pobreza. Né? Veja, né, como as condições são muito mais favoráveis para quem não está na faixa de pobreza, porque os bairros são melhor calçados, né? O acesso às escolas é melhor,
né? Mesmo quando a escola pública estiver num bairro melhor, agora os que vivem nos bolsões de miséria são esquecidos. Pratica-se, nesse caso, a necropolítica, que você pode também atribuir a Gilberto Menstein, mesmo sendo a teoria do Attila Mbembe, tá certo? Mbembe, né? Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero essa redação construída ainda hoje. Mandar para mim ainda hoje, até as 10 horas da noite, ou mandar para mim amanhã, até as 10 horas da noite. Só manda depois das 10, por favor. Beleza? Só não manda depois das 10. Eu vou parar aqui nossa gravação, mas eu vou continuar aqui com umas dicas.